tarde. Boa tarde já, né? É meio-dia mais 45 minutos e tem mais entrevista aqui. A gente tem falado tanto sobre as preocupações nucleares em relação a esse conflito e é justamente o assunto da nossa próxima conversa. Esse ataque de Israel no Irã mirou justamente as infraestruturas nucleares do país que abrigam usinas de enriquecimento de urânio, tecnologia para a produção de bombas atômicas. Sobre esse assunto, a gente conversa com o professor e doutor da USP, Wildel Sauer, especialista em engenharia nuclear. Professor, muito bem-vindo, muito obrigada por conversar conosco. Esse é um assunto complexo, né? E que a gente tem diferentes versões e muitas dúvidas, de fato, sobre qual seria o real poderio ali do Irã em relação a questões nucleares. Ajuda a gente nessa espécie de tecla SAP aqui na CNN, professor. O que esse ataque de Israel revela sobre a tecnologia do Irã? Boa tarde, Isabel. Boa tarde aos telespectadores. Pois não. O Irã é um país que tem um avanço tecnológico considerável em várias áreas, tem uma longa tradição, e na área nuclear já vem atuando há muitos anos. O programa nuclear iraniano começou, na verdade, na época do Shah Reza Pahlavi, incentivado, inclusive, pelos Estados Unidos. Depois da Revolução de 79, houve uma espécie de retrocesso. O Irã, inclusive, estava construindo, a exemplo do Brasil, uma usina nuclear com tecnologia alemã. E esse projeto, em 79, depois da Revolução Iraniana, foi abandonado. Mas, mesmo assim, o Irã detém tecnologia de enriquecimento. Por que o enriquecimento é importante? Ele tem duas aplicações básicas. A primeira é enriquecimento do urânio, porque na natureza o urânio tem dois isótopos. O urânio 238, que é predominante, é mais de 99%, e 0,711% do urânio na natureza é urânio 235, que é aquele que é físsil. Físsil significa, quando colocado num ambiente adequado, ele permite dividir esse átomo em duas partes ou mais, e a parte dessa massa, de acordo com a antiga equação do Einstein, se transforma em energia, e é uma energia extremamente elevada, uma potência elevada quando liberada. E essa energia do urânio enriquecido, ele é usado em certos reatores a água leve, e existe uma tecnologia de reatores com urânio natural, mas não é isso que o urânio desenvolveu. E, em paralelo, também este urânio enriquecido pode ser usado como detonador de uma bomba de hidrogênio. Na hora em que a gente funde, veja, o urânio, que é muito pesado, 235, é o peso atômico dele, nós separamos este átomo em partes, e parte da matéria vira energia. Quando nós fundimos hidrogênio, que é o que acontece no Sol continuamente, nós temos fusão, significa dois átomos de hidrogênio se fundem e formam um de hélio, até por isso que o Sol tem o nome de hélio também. Então, parte da massa, que agora é menor, a soma dos dois hidrogênios é menor do que a do hélio, se converte em energia. Então, só que a potência de uma bomba de hidrogênio é muitíssimo maior do que uma bomba de urânio. Então, numa bomba nuclear, nós temos três dispositivos importantes. Primeiro, temos duas semisferas de urânio, que para atingir massa crítica tem que ser acopladas com uma fonte de nêutrons, mediante uma explosão química. E essa explosão nuclear, semelhante àquela que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, é usada para detonar um ambiente onde nós passamos a fundir hidrogênio. Essa é a bomba de hidrogênio. O que está em discussão no Irã? O Irã desenvolveu a capacidade de enriquecimento de urânio, que seria a primeira etapa, ter urânio enriquecido a mais de 90% para servir de detonador para a bomba de hidrogênio. Ao mesmo tempo, o urânio é usado, como eu disse há pouco, para gerar calor em reatores nucleares semelhante aos dois que nós temos em Angra dos Reis e muitos outros que tem no mundo afora.
Só que para fazer energia para fins pacíficos, o enriquecimento em geral vai no máximo até 20%. Tipicamente, o enriquecimento dos reatores de Angra vai até 3%. Isto é a proporção de urânio 235 comparado com 238 é elevado de 0,7% para 3, 3,5% até 5%. Então, este é o processo de enriquecimento que tem dois usos. O primeiro, para gerar energia e para fazer reatores de pesquisa, gerar radioisótopos para medicina e todos os fins pacíficos. E também o mesmo urânio enriquecido a mais de 90% pode ser usado como um componente essencial para fazer artefatos nucleares bombas. O que está em discussão? O Irã assinou o Tratado de Não Proliferação, que diz o seguinte: esse tratado é um tratado altamente discriminatório, porque divide o mundo em países que têm direito a usar bombas nucleares e aqueles que não têm. O Brasil também, na época do governo FHSO, acabou assinando esse acordo, embora já tivesse outros de garantia de que o Brasil não iria fabricar armas nucleares, com a Argentina e a não proliferação, Tlatelolco, da América Latina. Professor... De qualquer maneira, o Irã assinou esse acordo, então, teoricamente, não deveria, pelo acordo, enriquecer urânio acima de 20%, de maneira que isso pudesse propiciar, eventualmente, produzir uma arma nuclear. Pois não. Professor, obrigado pela participação aqui com a gente na CNN. Algumas avaliações, análises que a gente tem visto sobre esse enriquecimento de urânio do Irã dizem o seguinte, que de 60% para 90%, que seria aquele nível desejado para uma bomba nuclear, não seria um grande salto, seria algo que poderia ser atingido em questão de semanas. O senhor concorda com essa avaliação? O que é preciso ser feito para que ocorra esse salto num tempo tão curto quanto esse de semanas? Veja, primeiro passo importante, o Irã detém, assim como o Brasil, desenvolvido pela Marinha com apoio civil, a capacidade da ultracentrifugação, que é um dos processos o mais importante para fazer o enriquecimento. Se o Irã já está enriquecendo acima de 20%, ou, como dizem na imprensa, até 60%, de fato, para aumentar o enriquecimento de 60% para 90%, as instalações existentes que permitiram o enriquecimento de 0,7% até 20% ou até 60%, servem também para colocar o urânio enriquecido naquele estágio, 20% ou 60%, e elevar o seu nível de enriquecimento para 90%. Isso tecnicamente é factível, não há informações muito precisas sobre quantas, porque esse enriquecimento é feito numa cascata. Há uma infinidade, numa espécie de losango, de ultracentrífugas que são combinadas. O urânio entra em um certo estágio no meio da cascata, ele vai sendo empobrecido na cascata que vai para trás e enriquecido na cascata que vai para frente. Por isso chama que é um conjunto de usinas. Então, tudo indica que, se foi capaz de enriquecer até 60%, elevar esse nível para 90% não seria uma tarefa impossível de fazer naquelas instalações e no prazo também relativamente curto. Isso parece ser uma avaliação razoável. Professor Ido Sauer, voltamos à aula de física aqui. Muito obrigada por essa aula no Agora CNN. Fica o canal aberto para o senhor voltar mais vezes, dependendo do agravamento. Vamos precisar com toda certeza. Muito obrigada, uma ótima tarde para o senhor. Eu só queria dizer que o acordo de não proliferação proíbe qualquer país de atacar instalações nucleares. Então, o que houve lá, o ataque israelense às instalações, foi um crime contra o tratado existente. Muito obrigada, professor. Ótimo ponto. Obrigada. A gente volta a falar com o senhor aí ao longo desta cobertura.